coisas. É claro que todas essas invenções foram baseadas e inspiradas em ideias de escritores que não saíram do papel. Como, por exemplo, Júlio Verne escreveu um livro muito interessante que eu acabei de ler esses dias, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, coisas que hoje estão acontecendo. Ele mesmo, eu diria, numa linguagem teológica, que profetizou a vida do submarino, não existia naquela época. Então nós percebemos que o século XX foi o século da mudança, o século das invenções, onde mais se distribuiu, onde mais se afloraram talentos na história da humanidade. Mas esses talentos, essas invenções, não são meramente obra de homens, acreditem. O homem é um instrumento de Deus para que se realize a sua vontade. Teologicamente, até o Satanás, pasmem no que eu vou dizer, ele é um instrumento de Deus para que se execute a sua vontade. Sabe por quê? Porque quando ele chega para o Senhor, quando os anjos estavam oferecendo esse sacrifício de louvor e adoração, chega lá Satanás e diz, já estava destituído do reino da glória, ele diz, olha, eu vim de passear sobre a terra e estou vendo lá Jó, na boa, tem tudo lá, porque, claro, até eu teria, porque até eu seria fiel, porque ele tem tudo. E o Senhor disse, eu permito com que você toque nele, mas não toque na alma. Eu permito que toque nas coisas dele, mas não toque na alma. Veja bem essa palavra, senhores. Eu permito. Tudo o que acontece, você pode não entender, mas é permissão de Deus para algo melhor que vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque disse Jeremias no capítulo 28, versículo 11: só eu sei os pensamentos que tenho para convosco. São bons pensamentos, não são maus pensamentos. São pensamentos de vida e não de morte. No capítulo 29 está escrito assim. Muito bem. Então, há uma diferença entre vocação e chamado. O chamado é o momento em que acontece no cenário da história. Por exemplo, Paulo foi chamado quando estava a caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem és o Senhor? Um homem que não chamava a muitos de Senhor, ouviu uma voz de alguém que nunca tinha tido experiência antes, teve um temor muito grande e chamou de Senhor. Sabe quando eu e você, sabe quando seu amigo, seu parente, seu vizinho, sua esposa, seu esposo, seu pastor vai reconhecer que você tem um chamado ou você tem uma vocação? É quando começarem a acontecer milagres, quando começar a acontecer a resultante daquilo pelo qual Deus te chamou. Quando você começar a ensinar muito bem na igreja, quando você começar a pregar bem, quando você começar a evangelizar e almas se converterem, quando você começar a louvar bem, Deus vai estar aprovando o seu ministério. E os homens reconhecerão e você será uma bênção. E aí, no momento em que houver o reconhecimento, ali será tarimbado, selado, o momento do seu chamado. E o Espírito de Deus me dá aqui uma emoção forte ao meu coração. Eu quero profetizar nesta palestra. É uma palestra, mas nós somos pentecostais. Eu quero profetizar nesta manhã que a partir de hoje, pessoas aqui serão erguidas espiritualmente no chamado que Deus tem para a sua vida, porque está acontecendo. Deus passa, como disse Isaías,
em revista o seu exército, você precisa estar com a bota bem engraxada, com a roupa bem passada, com o cabelo cortado, com a barba feita, com o cap na cabeça, com a arma em prontidão ao seu ombro, engatilhada, cheia de munição, para fazer o chamado de Deus, seja profissionalmente, mas levando lá a palavra de Deus, seja dentro da congregação, na liturgia, louvando e exaltando o nome do Senhor, seja onde for, como for, nem que segundo aquela teoria do filósofo que diz que os fins justificam os meios, mas Deus vai fazer. Como ele realizou o sonho de José, ele vai realizar o sonho que está no seu coração, porque isso é reflexo do coração e da vontade de Deus. Isso está em você porque foi vocação. Deus implantou isso no ventre, é embrionário. Deus tem obra na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Ele escolheu, ele deu a vocação, e o momento do chamado está próximo. Aguarde, assim diz o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nessa manhã. E nós vamos mais adiante. O ser humano, ele é previsível em muitas coisas. Por exemplo, você vai crescendo, vai interagindo e vai conhecendo melhor como funciona a psicologia do ser humano. Uma pessoa de 20 e alguns anos pode se formar psicólogo, mas geralmente aquela pessoa que tem vivência, ela consegue ir mais a fundo no discernimento da psicologia humana, por mais que ela não tenha estudos. Agora, o psicólogo, depois de uma certa maturidade, quando chegar na idade daquele que não tem estudo, mas tem a vivência, ele vai ter muito mais bagagem, por causa da carga teórica que ele tem. Mas o ser humano é previsível em muitas coisas. Tanto é que quando nós nos deparamos ou recebemos uma referência de alguém que é desvairado, louco mentalmente, ou quando nós nos deparamos com um bêbado nas ruas, as pessoas dizem: deixa pra lá, ele está bêbado, ignora. Ele é louco, ela é louca. Existe uma arte marcial no Kung Fu. Eu particularmente fiz karatê um tempo. Há um tempo atrás eu fiz um pouco de Kung Fu por questões de corpo, de estar bem com a saúde. Porque a gente trabalha muito lendo, escrevendo, sentado, dando aula, precisa de atividade. Mas não sou adepto a nenhuma dessas filosofias, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! E existe uma arte, a gente tem que usar isso. A Bíblia diz, Paulo escreveu: analisai tudo e retendes o que é bom. Então nós temos como palestrantes, como pregadores da palavra, como pastor, no caso, nós precisamos analisar as coisas, tomar um aprendizado daquilo. E naquela arte marcial, é uma das artes marciais mais difíceis. Então um opositor não vai conseguir facilmente deter uma pessoa que tem a arte do bêbado. Porque nos movimentos do corpo, nos movimentos da perna, ele é totalmente imprevisível. Então, por mais que você tenha lá a sua segmentação, aquela cronologia do kata ou kata, que são os espaços e os níveis da arte marcial, você sempre fica com o pé atrás, porque ele pode ser imprevisível. E o ser humano é imprevisível, muitas das vezes. Também. Mas nós, quando nos vamos relacionando com pessoas, nós conseguimos entender a psicologia do ser humano. Então, jamais espera-se de um advogado, por exemplo, que ele, por mais que isso possa acontecer, porque é ser humano, ele venha se comportar informalmente perante o juiz. Ele não faz isso, porque o uso das atribuições dele, irmão Anchieta,
faz com que ele tenha uma ética. E a roupa da ética, para que quem tem instrução, faz com que o ser humano seja previsível. Jamais você esperará de um médico que ele maltrate um paciente. Pelo menos essa é a expectativa que se tem. Mas a gente vê algumas coisas